Estou gravando essa aula em 2024, mas não importa em que ano você está assistindo essa aula, porque sempre nós vamos observar a tabela do ano em vigor. Portanto, não se prenda aos valores especificamente, porque uma vez que você entende o funcionamento de tudo, não importa que vai mudar a tabela, não importa que vai mudar o ano, você sempre vai seguir a regra. Cálculo das contribuições do autônomo, eu vou mostrar aqui para vocês algum simulado de forma bem simplificada, tá bom? Então vamos lá. Aqui, quando eu tenho valor mínimo e teto, o que é isso? Anualmente, existe uma legislação que determina qual o valor mínimo de base de cálculo, o valor que eu vou utilizar para calcular algo. E o valor teto é o valor máximo que eu posso utilizar para calcular uma contribuição. Aqui no ano de 2024, o que está valendo são esses dois valores que eu trouxe para vocês. Bem, eu coloquei aqui duas siglas, que é PF e PJ. Lembrando que PF é a pessoa física e a PJ é a pessoa jurídica. Quando eu coloco PF versus PF, é uma pessoa física que prestou serviço para outra pessoa física. É um autônomo que foi contratado por uma pessoa física normal. Por exemplo, eu contratei um autônomo. Então, vamos lá. A regra geral de contribuição é de 20%. Esse autônomo vai ver qual o valor que ele recebeu e vai calcular a contribuição previdenciária. No caso aqui, vamos supor que para determinado serviço, esse autônomo recebeu o valor de R$3.000. Ele estaria sujeito a pagar R$600 de INSS. Mas ele pode optar pelo plano simplificado da Previdência Social, que diz que o valor é de 11% calculado sobre o salário mínimo. O salário mínimo hoje é de R$1.412. Então, ele poderia, ao invés de pagar R$600, pagar R$155,32. Eu vou deixar anexo a este módulo, em alguma das aulas, o plano simplificado. Então, algumas considerações para você entender quando você está optando pelo plano simplificado, o que significa, tá legal? Mas esse autônomo, ele pode optar por complementar a contribuição do plano previdenciário para que ele não abra mão do benefício da aposentadoria e também para que ele tenha o valor somado para os demais benefícios. Então, esse valor que ele contribui entraria na média de cálculo. Eu não vou esmiuçar aqui cálculo previdenciário de benefícios, porque isso daria um curso de horas e horas e horas. Aqui vai valer para a gente apenas a questão da complementação, que seria de 9% sobre 1.412, que é o salário mínimo. Então, vamos lá, o que a gente já tem até agora. Na regra geral, ele pagaria R$600. No plano simplificado, ele pagaria R$155,32. Ou no plano simplificado com a complementação, ele pagaria R$282,40. Aí nós temos uma outra modalidade, é quando o autônomo é contratado por uma pessoa jurídica. Então, o autônomo é contratado por uma empresa para prestar determinado serviço. Isso é bem comum, tá bom? Muitos profissionais liberais ou pessoas que prestam serviços específicos, elas são contratadas por empresas para prestar aquele serviço pontual. Vamos supor que aqui o valor seja o mesmo de R$3.000, tá bom? Esse autônomo sofreria o desconto de 330 para o INSS. É muito benéfica essa contribuição de 11% quando ele presta serviço para pessoa jurídica, porque ele tem uma base de cálculo alta, o que é bom para quando a gente vai ter os benefícios previdenciários, né? Muitas vezes a gente só pensa na hora de pagar. Você paga sobre o mínimo e na hora de receber, você quer receber sobre o valor alto. Então, aqui é muito legal quando é uma pessoa física prestando serviço para uma pessoa jurídica,
Porque essa contribuição de 11%, ela é benéfica lá quando você tiver os cálculos previdenciários. E olha a diferença de quando você presta para a pessoa física, que é de R$ 600. Bem, e aí, quando esse autônomo recebe, por exemplo, um valor acima de 6.700, vamos supor que durante o mês ele prestou serviços para uma pessoa, para várias pessoas, mas que esse valor foi de, por exemplo, R$ 10.000, R$ 10.000, ele não usaria esse valor de 10 mil para nada, porque o teto é de 7.786,02. O que ele faria? No plano, na regra geral, ele calcularia sobre o valor máximo que a Previdência Social considera, 7.786,02. Ele pagaria aqui 1.557,20. Não é louco esse valor, gente? Eu acho muita coisa. Aqui ele não pode mexer, porque o plano simplificado é sempre o salário mínimo. Quando eu trouxer a aula sobre imposto de renda, nós vamos ver se é benéfico ou não, tá bom? Essa contribuição do salário mínimo, porque ela vai afetar o cálculo do imposto de renda. E se ele prestou serviço para uma pessoa jurídica, também que se foi R$ 10.000 que ele recebeu, também vai manter a base aqui de 7.786,02. Quando a gente diz base, é base de cálculo, tá? Base de cálculo é o valor utilizado para cálculo. Às vezes eu falo assim e acho que tá todo mundo acostumado, né? Então, a base é o valor utilizado para cálculo. Então, um autônomo que recebeu 10 mil, prestou serviço para pessoa física, ele pagaria 1.557. Se ele prestou para pessoa jurídica, ele pagaria 856,46. 856,46. E se ele optou pelo plano simplificado, ele foge desses 1.557,20 para pagar 155,32. Faria diferença para você? Faria diferença no seu bolso essa quantidade de valor? Então, vamos seguir agora, nós vamos para a aula já sobre imposto de renda. Tabela do imposto de renda, que é a tabela progressiva. Eu estou gravando essa aula em 2024, mas não importa em que ano você está assistindo essa aula, porque sempre nós vamos observar a tabela do ano em vigor. Portanto, não se prenda aos valores especificamente, porque uma vez que você entende o funcionamento de tudo, não importa que vai mudar a tabela, não importa que vai mudar o ano, você sempre vai seguir a regra. Então, aqui a Receita Federal, ela disponibiliza, aqui eu vou entrar em tributação 2024, tá? E aqui, você pode ver que, publicado em 2023, atualizado em fevereiro. Estou gravando essa aula no final de 2024 e essa tabela aqui é a que está válida, tá? Se tiver dúvida, sempre procure lá pela legislação. Então, o que eu tenho aqui é uma tabela do ano de 2024, onde ela diz que até o valor de R$ 2.259,20 é isento de imposto de renda o valor recebido. Então, vamos supor que em determinado mês eu recebi o valor de R$ 1.500 como autônomo. Significa que eu não tenho nada a calcular. Se eu recebi em determinado mês um valor de até R$ 2.259,20, eu não tenho nada também a pagar de imposto de renda. Já se eu recebi entre essa faixa aqui, eu vou ter uma alíquota de 7,5% e vou fazer essa dedução. Nessa faixa, 15% e essa dedução. Nessa faixa, 22,5% com essa dedução. E acima de 4.664,68. Então, uma pessoa que em determinado mês recebeu acima deste valor aqui, da última faixa, então não importa a tabela, tá bom? Na última faixa, você vai pagar 27,5%, mas tem aqui uma dedução. Eu vou mostrar para vocês como que faz esta conta, tá? Aqui ele tá falando sobre rendimento previdenciário
ele está falando sobre a dedução mensal de dependente. Eu vou mostrar também no cálculo como isso funciona. E um limite de desconto mensal simplificado. Também vou mostrar para vocês como funciona, tá bom? Aqui é outra coisa, ele fala também da incidência anual, mas nós vamos nos ater àquela anterior. É que eu estava olhando aqui, a gente já quer falar sobre outros assuntos, mas é melhor a gente, por enquanto, se ater apenas, tá vendo? Aquela tabela. E eu aproveito, já que eu tô aqui, né, mostrando a parte de baixo, vocês vão observar que para cada determinada situação, a Receita Federal tem uma tabela própria, tá? Tá vendo? Inclusive, ó, prêmios em sorteio, tem valores específicos. Mas para o autônomo, nós vamos utilizar aqui a primeira tabela, que é a tabela progressiva que está em vigor. Vamos agora na próxima aula, eu quero te mostrar um cálculo apenas do imposto de renda.